Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Novo amaciante concentrado Casa Flor. Perfuma por onde passa. É da Politrês. Cheguei! Boa tarde pra você. Já ouviu essa musiquinha de longe? Para tudo que tá fazendo. Senta no sofá, liga o celular no YouTube, porque o Band Mulher já começou. E hoje nós vamos falar sobre longevidade. Não existe, gente, uma fórmula mágica para chegar aos 100 anos. Mas algumas características, ações e hábitos reforçam a chance de atingir a terceira idade com muita saúde. Então, vamos falar sobre isso baseado em uma pesquisa que aponta quais são os 9 segredos de uma longa vida, hein? Também tem alerta para golpes de estelionatários que estão aumentando em Minas Gerais. E vamos falar sobre um projeto muito legal em Uberaba que resgata a história da cidade. E outra coisa, gente, essa semana foi marcada pelo Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, a gente vai dar dicas de como perceber os sinais de alertas entre as meninadas aí. E claro, tem bastidores com a Bia Romagnoli, que está de volta cheia de energia e assunto. Então, fica comigo, já se aconchegue aí, porque o Band Mulher está no ar. Aí eu te pergunto, né, qual é a melhor dica para viver bem e por muitos anos? Até que ponto os relacionamentos podem ajudar a chegar lá na terceira idade com saúde e feliz? É o que nós vamos ver na reportagem. Não estou envelhecendo, estou me tornando um clássico. Esse é o envelhecer com sabedoria. É com leveza que Lúcia encara o envelhecimento. As boas relações ajudam nisso. Com o maridão, já são mais de 50 anos. Tá com moral? Tá, sim. Lúcia também é rodeada de amigos. Eu tenho colegas de jardim de infância e ainda mantenho relação com essas pessoas. Em todos os lugares que você vai, você cria essas amizades. Uma pesquisa feita na Austrália analisou como a vida social afeta a saúde. Foram avaliadas mais de 7 mil mulheres com idade entre 45 e 50 anos que não tinham doenças crônicas no início do estudo. Depois de 2 décadas de monitoramento, a conclusão foi que quanto mais baixo o nível de satisfação nos relacionamentos, maior o risco de problemas com a saúde. Estarmos expostos a relações ruins, né? Podem deixar o nosso corpo com maiores descargas de hormônios, né? Hormônios de estresse, por exemplo, o cortisol, né? Que é o principal deles. E dessa forma, expor o nosso corpo a condições inadequadas. Diabetes, hipertensão, ansiedade, artrite. Lúcia está longe de tudo isso. Eu quero viver cada vez mais. Então eu digo muito que eu tenho um crédito lá de cima para viver 120 anos, mas eu acho que eu vou pedir prorrogação, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda. Ai, gente, é o amor à vida, né? Isso é o principal. E falando sobre longevidade, a forma como vivemos afeta, sim, muito para a gente ter essa longa vida e saudável. Inclusive, existe algumas regiões do mundo onde a velhice é alcançada com altos níveis de autonomia e estilo de vida. Dessas pessoas foi avaliado para saber o que eles fazem, como que eles se alimentam, como que eles vivem, como que isso interfere na vida deles. Quem vai contar sobre esse assunto e falar sobre essa saúde na terceira idade é a médica doutora Clarissa Oliveira. Boa tarde, bem-vinda, doutora. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer estar aqui de novo na Band Mulher. Que bom. A gente mostrou na reportagem ali uma mulher que tem amor à vida, quer chegar lá nos 120 anos, como ela disse, né? Então, eu acho que pegando esse gancho dessa reportagem para a gente falar sobre longevidade, antes de falar da pesquisa, a gente pode falar que eu acho que um dos principais pontos da longevidade é ter amor à vida mesmo, querer isso, né? Sim, viver com qualidade, querer viver com autonomia, ter propósito, né? Para quê? Por que viver? Quando você tem um porquê viver, é diferente. É verdade, né? É diferente. A questão também, o que a gente pode falar sobre essa questão da escolha, da opção de querer, né? Procurar a vida saudável, né? Acho que a vida saudável é um dos principais pontos também que leva à longevidade, né? Sim, olha, como médica, eu sempre trago esse olhar para essa qualidade de vida, porque viver
comprimindo as doenças que fazem parte do processo de envelhecimento, entre aspas, para o mais tarde possível, para mais próximo desse final, dessa finitude, né? Mas viver com qualidade, buscar hábitos, existem hábitos, como você falou, hábitos e práticas que a gente pode adotar, que são vinda desses modelos, desses lugares dos longevos, que a gente pode espelhar. Hoje, melhor do que tratar os problemas e remediar, é a gente espelhar em modelos positivos, em pessoas que têm grande sucesso em envelhecimento. E isso é complexo, não é tão simples, mas é importante a gente olhar para esse lugar e ver o que a gente pode aprender com esses idosos, né? Com esses centenários. Verdade. O estilo de vida que muitos levam hoje, com certeza interfere lá na frente, e eu percebo que as pessoas vivem muito hoje, não pensam a longo prazo. E isso deveria ser Vanessa, importante, né? Muito. No Japão, eu tive experiência de ter estudado lá, de ter convivido com os japoneses de uma mais proximidade. Uma coisa que me encanta é a segurança que o idoso tem de envelhecer. Lá ele sabe que não vai faltar nada, que ele vai ter seguridade, que ele vai ser bem assistido, que não vai faltar nessa fase da vida. Entendo. E aí, como que é o estilo, e baseado nisso, como que eles se adaptam, como que eles vivem, como que é esse estilo deles, baseado nisso? Olha, só da pessoa pensar que ele vai ter uma velhice com sustentabilidade, que não vai faltar recurso, que não vai faltar assistência, ele já tem um equilíbrio, né? Já tem mais paz para poder envelhecer. E envelhecer com propósito, com relacionamentos, com gana de vida. A mulher disse na reportagem, eu quero uma prorrogação, eu quero... Né? Isso é muito interessante. Esses idosos, eles têm o porquê de viver. Né? O que você acha que nessa vida moderna de hoje em dia mais tem atrapalhado a longevidade? O estresse, a correria, a tecnologia, a falta de contato direto, tudo isso? Uma coisa que se a gente for analisar todos os pontos, uma coisa que é importante a gente falar é o isolamento. Né? Então, as pessoas elas têm que se relacionar, ter tribos certas, ter família e também grupos. Nas Blue Zones, eles têm grupos de pessoas que eles levam da vida inteira. Então, eles têm pessoas que eles se relacionam na infância, na adolescência. Então, para um jogo, para uma reunião, eles têm essa relação. E todos eles têm um culto religioso, que é uma frequência. Isso também é importante, você tem aquela frequência semanal, aquela questão de você estar se organizando em comunidades. Isso eu acho que atrapalha. Pelo menos assim, no nosso dia a dia hoje, Vanessa, eu acho que tem sido mais... tem mais pontos impeditivos para essas reuniões, né? É verdade. As pessoas estão mais isoladas. Vamos falar sobre a pesquisa, então, sobre Blue Zones, que são zonas azuis. O que se trata, né? O que resultou esse trabalho? Como que ele foi feito? Então, eu tive o privilégio, né, de conhecer o Gianni Pes, né, o Giovanni Pes, que idealizou e patenteou o nome Blue Zones. Então, ele contou para a gente, para mim e para o meu marido lá na Sardenha, que eles, a partir de estudos de áreas onde vivem muitos centenários, ele começou a marcar no mapa com a caneta azul e daí saiu o nome Blue Zone, né? É muito interessante. E essas pessoas têm, a maioria, então um percentual alto dessas pessoas desses lugares vivem mais em torno de 100 anos. Então eu tive o privilégio de conhecer pessoas com 114 anos, com 114, né? É muita coisa. 104, e são pessoas ativas, que são autônomas, que são pessoas que têm a condição de gerir a sua própria vida. São quais regiões? São quantas e quais regiões? Hoje, ele pesquisou essas regiões? Hoje nós temos 5. Não, tem a sexta que foi eleita agora, a Martinica, né? Então nós temos uma no Japão, Okinawa, nós temos na Grécia, Icária, nós temos na Itália, Sardenha, e nós temos Loma Linda, e essas zonas azuis, elas são lugares especiais onde tem coisas em comum, tanto a questão dos hábitos, como as questões geográficas, né, de uma própria distribuição. Então, por exemplo, existe uma teoria, também por uma pesquisa, que é chamada o raio da vida. Então, para essas comunidades se aplica essa pesquisa, que é o raio da vida, porque esse raio da vida é que de cada lugar que aquela comunidade está ali, das pessoas, elas têm uma distância de aproximadamente 14 milhas
da igreja, do hospital, do supermercado. Então, existe uma movimentação, e que até a gente estava falando sobre o estilo de vida, de você poder estar próximo das coisas que você precisa, legal, né? das coisas de necessidade. E aí, gente, nessa pesquisa que foi feita, eles foram pegando o estilo de vida e vendo quais são os estilos que eram compatíveis, iguais, né? Comuns entre eles, e elaboraram nove pontos, ações, formas de viver, que nós vamos comentar sobre um por um, mas é o seguinte, daqui a pouco, nós vamos para o intervalo, aí na volta a gente vem para falar sobre quais são, né, como dicas, né, para quem está assistindo poder viver bem também, né? Espelhar nos modelos de sucesso. Arrasou. Então a gente volta, não sai daí não. Promoção derruba preços Beta Outlet. Ofertas irresistíveis com as melhores condições de pagamento da cidade. Conjunto Box Queen com molas ensacadas de 4.490 por apenas 12 vezes de 159. Eu disse 12 de 159. Sofá retrátil e reclinável bipartido de 4.690 por 12 vezes de 189. Isso mesmo, só 12 de 189. É pra limpar todo o estoque, vem correndo. Beta Outlet, Avenida Barão do Rio Branco, em frente à rodoviária de Uberaba. Você é empreendedor ou empreendedor em Araxá, sonha alto, mas está precisando de uma forcinha para que seus negócios decolem de verdade? Chegou o Vai Que Dá Araxá, uma oportunidade de desenvolvimento para quem empreende em nossa cidade. Serão selecionados 10 empreendimentos que terão acesso a capacitações em gestão empresarial, apoio técnico e ainda vão receber até R$50 mil para alavancarem seus negócios. Acesse o edital em cbmm.com e inscreva sua proposta até o dia 19 de junho. Vai Que Dá Araxá! A educação de Araxá escreve o futuro hoje. Sabia que eu e os meus colegas ganhamos uniforme, agasalho e kit completo de material escolar? Não é, pessoal? É! A nossa merenda é muito gostosa e nutritiva. O transporte é gratuito até o ensino médio. Ah, meus amiguinhos especiais contam com mais de 400 professores que sabem cuidar super bem deles. E tem mais vagas para as crianças, com a construção de novas creches e salas modulares. Viu como Araxá escreve o futuro da educação hoje? Para mim e para você? Prefeitura de Araxá, nosso compromisso é com você. Estamos de volta com o Band Mulher e o assunto daqui, gente, é longevidade, né? Você que quer chegar aos 100 anos, que quer chegar na terceira idade com saúde, muito bem. Pois é, não existe assim um remedinho que toma, não, pelo contrário, né, doutora? A doutora Clarissa está aqui com a gente para falar sobre, e ela veio explicar sobre 9 características importantíssimas que foram diagnosticadas, depois de constatadas, né? Depois de uma pesquisa que a gente falou agora há pouco, né? É isso, né? Isso. Então, são modelos a serem seguidos por nós. Então, nós precisamos espelhar nesses modelos de sucesso para aplicar na nossa vida, para a gente viver melhor e mais tempo. Mais tempo com saúde, hein, Vanessa? Com saúde, que é o que mais importa, né? Então, a gente vai falar de um por um para vocês entenderem como que a gente pode agir no dia a dia para ter essa qualidade de vida lá na terceira idade. O primeiro, conexão. Eu queria que você explicasse o que quer dizer conexão, né? Assim, é a questão de estar junto das pessoas que a gente ama, os entes queridos, conviver em grupo. Lugar também, né? Tem uma coisa disso aí que é uma das características. Então, dentro dessas características, eles vivem em grupos, em comunidades, e também a gente puxa esse link para a família em primeiro lugar. Lá nas Blue Zones tem essa característica em todas elas, que é dado como esse título, família em primeiro lugar. Então, eles, entes queridos, essa questão de pertencer a uma família. E como você falou no início da entrevista, essa questão de viver em comunidade também é muito importante. Assim, pessoas que às vezes você confia, grupos, às vezes grupo de amigos, grupos religiosos, grupos... São tribo certa, né? Pessoas que estão compartilhando de mesmos assuntos, os mesmos ideais. Muito interessante. Isso tudo ajuda, né? A pessoa a chegar bem lá. Chegar bem lá na frente. Outra que foi elaborado, né? Que foi dessa pesquisa,
alimentação. Muito meu importante. Deus. Alimentação, acho que hoje em dia está todo mundo desregrado, né, doutora? A alimentação é um ponto importantíssimo desse processo. A alimentação é assim, ó, os longevos, eles comem sem chegar na saciedade 100%. Eles alimentam até 80% e deixam 20% sem comer, sem estar completamente satisfeitos, que isso faz parte. Tem muitos trabalhos e pesquisas mostrando que quem com uma pequena restrição calórica, você aumenta a vida e diminui as doenças dessa faixa etária da terceira idade, né? E que é a regra dos 80%, A regra dos então. 80-20. E na alimentação, eles têm a característica de comerem mais vegetais na alimentação, e todos eles têm uma prática com as mãos. Então, eles têm a prática de ou colher o alimento, ou de produzir, ou de estar relacionado com a terra. Que legal, né? Uma coisa Não é à interessante. toa que quando a gente come aquele alimento que a nossa mãe, a nossa avó fez aquela rosca, com certeza tem muito mais prazer. A prática de estar em contato com a produção do alimento, com a plantação em si, é uma prática que é comum para todos eles. E a taça de vinho? Eu vi que tem ali uma taça de vinho, gente. Tomar realmente uma taça de vinho tinto é bom, faz bem para a saúde? Eu acho que a gente tem que colocar uma observação nesse ponto, porque a taça de vinho acompanhado, uma taça de vinho, a gente sabe que tem também os vinhos, né? O vinho que o meu marido, ele é médico e bioquímico, ele estuda sobre a qualidade dos alimentos, ele certificou alguns vinhos também, que são de maior teor de antioxidante, maior teor. E lá nessas blusons, a maioria dos vinhos são os quiantes. Então, tomar uma taça de vinho, a gente tem que olhar a qualidade do vinho, e também ser acompanhado, tá? Então, não é só tomar uma taça de vinho, você tem que tomar uma taça de vinho e desfrutar daquela companhia. Com alguém. Que é muito processo, melhor, né? Muito melhor, né? Agora, temos, além da alimentação, perspectiva certa. O que são esses tópicos? O que quer dizer ali? Ter um propósito? Isso tem a ver com a espiritualidade, né? Então, essa prática, né, de você estar se reunindo com grupos para fazer essa elevação espiritual, para ir numa igreja, num ambiente religioso, de prática religiosa, da espiritualidade que leva grupos. E engraçado, né? Eu percebo que às vezes a gente não se tem tanto. A gente tem os grupos religiosos, mas percebo que em países, igual você falou, Japão e outros onde Grécia, Itália, são muito maiores os grupos, né? Tem muito mais, né? A cultura favorece muito, né? A genética é muito importante, mas a cultura do lugar, do ambiente, as práticas favorecem muito o padrão de envelhecer bem-sucedido. Já que você falou da genética, antes de falar dos outros pontos, não tem a ver também ou não com a genética? Só o estilo de vida vai interferir na minha longevidade ou a genética, né, igual no caso deles, que foram pesquisados, também interfere? Muito importante. A genética é uma loteria importante para isso, tá? Existem também trabalhos já mostrando que feliz de quem tem uma genética boa, né? O meio, as coisas interferem, mas a genética, a gente ainda acredita que prevalece. Mas não pensando nisso, eu falo assim, não, a genética da minha família não é boa, nem vou chutar o balde de comer fritura todo dia. Não adianta, né? Não. Se unir tudo isso aí dá uma melhorada, né? Boa. Verdade. E outro caso que tem movimento, o que significa? O movimento é a caminhada mesmo. Então, os longevos, eles se movimentam muito. Eles não têm muito essa coisa... É diferente a cultura nossa aqui de estar sempre dentro de um carro, andando assim. Então, o longevo, ele anda nesses lugares, nessas zonas, nesse raio da vida, livremente. Então, ele vai para o trabalho a pé, ele volta. Então, tem muito essa prática de movimentar. Caminhar livremente. Entendi. Isso é importante. Eu penso assim, queria até que você falasse, essa mudança tem que ser não só de uma pessoa, mas talvez de uma comunidade toda, né? Porque cultural, social, né? Esse negócio de caminhar, a gente poderia caminhar mais, ir para o trabalho caminhando, mas tem medo de tudo que pode acontecer. Então, é uma mudança... Tem uma experiência com isso, né? Aqui, né? Meu marido é europeu, mudou para cá, ele sente falta disso, de caminhar pelas ruas, né? Lá, além de ter muitos parques... Aqui, lá se anda normalmente com mais conforto, com mais segurança do que nas nossas ruas, infelizmente.
Agora, doutora, antes da gente finalizar, né, essas dicas todas, eu queria que você desse, então, uma mensagem para quem está assistindo a gente, que busca, né, que quer chegar na terceira idade ou já está com qualidade, viver bem, ser feliz. Eu acho que todos os dias de manhã, a primeira coisa que a gente precisa responder para a gente é o porquê que eu estou aqui. Isso é uma primeira pergunta. Quem tem esse propósito, com certeza vai se movimentar muito melhor, né? Se a gente passar por todos os pontos que a gente vê que são comuns para essas pessoas, eles vão ter essas relações mais curadas, os relacionamentos interpessoal, familiar. Quem está acompanhado nessa última fase da vida tem uma tendência a viver mais também. Eu acho que a gente precisa também valorizar o que eles aprendem, porque a gente perde função. Do ponto de vista médico, envelhecer é diminuir função, diminuir performance, né? Mas e não só olhar para esse lado, mas também ver o quanto que ganha uma pessoa com o passar dos anos. Então, ganha tanta experiência, ganha maturidade, ganha serenidade. A gente tem olhado muito para isso, né? O quanto uma pessoa pode ganhar e permanecer com autonomia, permanecer bem, baseado em algumas modificações pequenas, né? Na alimentação, nos movimentos, no pensamento, nas conexões. Verdade. Então, isso tudo é muito importante. Que bacana, muito obrigada. Depois de tantas dicas, gente, não tem como, né? Não viver bem, chegar à melhor idade bem. Gratidão, doutora Clarice, por trazer tantas informações pra gente, tá? Também agradeço. Agora eu vou mudar de assunto, ó. Atenção, aumentou o número de ocorrências de estelionato em Minas Gerais. Pois é, só nos 3 primeiros meses desse ano já foram mais de 40 mil registros. Por 2 vezes, The Way caiu em um golpe pelo celular. Desta vez, o estelionatário ligou para o médico se passando pelo gerente de banco e conseguiu invadir a conta dele e fez um Pix para outra conta. Prejuízo de quase R$7 mil. Me senti assim, meio idiota, meio bobo de ter caído na conversa deles também, mas assim, eles estão fazendo a coisa tão certinha que você vai caindo mesmo, né? Dados levantados pelo Observatório de Segurança Pública da Sejusp mostraram que em Minas Gerais, de janeiro a março do ano passado, foram registrados mais de 34 mil golpes de estelionato. No mesmo período deste ano, foram mais de 40 mil. Hoje a grande maioria dos bancos são digitais, todo o seu acesso é por via do celular, é por via de aplicativo. Infelizmente, os criminosos, utilizando-se disso, também fizeram um aparato digital para fazer crimes, praticar estelionatos e promover diversos golpes contra o cidadão de bem. A advogada afirma que a sensação de impunidade pode permitir mais golpes, mas que há como evitar ser vítima. Chequem a informação. Nunca, de maneira nenhuma, forneçam dados. Isso é, assim, essencial para você não cair em golpe. Se tem dúvida, não atenda, não clique, não tenha nenhuma movimentação, não forneça suas senhas, não forneça qualquer tipo de dado. É necessário não só registrar boletim de ocorrência, mas fazer a representação em uma delegacia. Tanto nas polícias militares e na polícia civil. Faça o boletim de ocorrência com o máximo de dados possíveis, porque um grande problema que temos hoje também é da subrepresentação. Eu entendo que os dados são, inclusive, bem maiores, porque a grande maioria, quando é valores, principalmente a menor, o transtorno de ir fazer essa representação, de levar uma investigação, desmotiva essas vítimas. Então, faça essa representação, inclusive para a polícia ter acesso a esses dados. Pois é, né? Fica aí a dica e o alerta, então. Agora é hora do nosso quadro Casa Limpa e Perfumada com o nosso parceiro Politriz. Qual será a dica de hoje? Vamos ver. Roupa sem amaciante não dá. Ela fica dura, o cheiro não é bom e sem condições para passar depois, né? Atenção, você precisa do amaciante concentrado Casa-Flor. Menina, e o tanto que isso vai facilitar a passagem da sua roupa. E é cheiroso demais da conta. Além de ser econômico, protege a cor dos tecidos e também contra maus odores. E deixa o perfume por muito mais tempo. Esse aqui rende muito e cheira longe. Só.
Que tal voltar no tempo e relembrar muitos momentos que ficaram lá na história? Em Uberaba, pesquisadores do Arquivo Municipal criaram um aplicativo que resgata esses bons momentos. As pesquisas sobre os fatos curiosos e históricos foram feitas aqui na sede do Arquivo Público de Uberaba. E olha que tem fatos de séculos atrás que você pode conhecer através do aplicativo Arquivamos, criado para você mergulhar no passado. Aqui o arquivo é uma mina, é um tesouro. E a gente trabalha com pequenos fragmentos, mas que são muito interessantes. O primeiro episódio do Arquivamos, o Miguel Jacó abordou o carnaval em Uberaba no século XIX. Já o segundo episódio, que já está no ar, já está lá no nosso aplicativo também, nós abordamos o 13 de maio em Uberaba. O pesquisador Miguel Jacob ficou muito feliz em fazer parte do trabalho e falou sobre o próximo episódio. O que vem pela frente aí é a Igreja do Rosário. Ela existia ali na Avenida Presidente Vargas e a gente traz algumas novidades, como a relação das pessoas que frequentavam a Igreja do Rosário, por quem ela foi construída. Além do aplicativo Arquivamos, as pessoas também podem descobrir mais sobre a história de Uberaba, através de jornais e outras fontes de informação que estão aqui na sede do Arquivo Público. O arquivo está à disposição de todo cidadão, aberto das 8 da manhã às 18 da tarde, aqui na Praça Zé Pereira Rebouças 650, a Praça da Mogiana. Além disso, eu peço e reitero, baixem nosso aplicativo, que lá vocês vão ter muitas informações históricas, vão ter o contato direto com a nossa equipe e vão poder usufruir desses conhecimentos de uma maneira muito efetiva. Vamos para o intervalo. Na volta tem bastidores e também vocês vão ver outros conteúdos que eu não vou antecipar, não. Eu volto já. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Novo amaciante concentrado Casa Flor. Perfuma por onde passa. É da Poli3. Todo mundo sabe que amor não se mede, mas se ouve. Já imaginou a alegria de sua mãe ao ouvir sua voz? Então não perca tempo. Passe na Clarivox e retribua quem sempre te ouviu. Compre aparelhos auditivos e ganhe sua idade em desconto. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você desfrutar cada momento. Consulte condições. Especial Mês das Mães Casa Minas. Confira! Estofado retrátil e reclinável, 12 de 189. Sala de jantar com 6 cadeiras, 12 de 269. Casa Minas, Praça Shopping. Comprou, ganhou na Móveis Araxá. Toda a loja com descontos irresistíveis e parcelamento em até 12 vezes. Na compra desse espaçoso roupeiro casal por apenas 12 vezes de R$ 189, você ainda ganha esta linda cômoda, este confortável sofá. 3 e 2 lugares por apenas 12 vezes de R$ 159. Aqui tem ofertas pra casa toda. Móveis Araxá, Rua Laor Prata com estacionamento grátis e Avenida Polônio Salles, próximo ao Shopping Uberaba. Olá, meu nome é João Signorelli, estou de volta a Uberlândia para apresentar os mundos de Chico Xavier. Devido ao nosso grande sucesso do ano passado, estamos de volta ali em Uberlândia, dia 16 de junho, domingo às 19 horas, no Teatro Municipal de Uberlândia. E os ingressos vocês podem conseguir na megabilheteria.com ou na loja Sansara, Espaço Esotérico. Espero vocês. Apoio Band Triângulo e Band FM. Band Mulher já está de volta. Gostou tanto do programa que quer assistir de novo? Vanessa, eu queria ver de novo as dicas da longevidade, o que eu faço? Preocupa não, nosso programa ele fica lá no nosso canal no YouTube e ele fica para sempre. Então você pode assistir agora, mais tarde, sem contar que também estamos ao vivo por lá. Então você pode assistir, mandar o link para todos os amigos e ficar de olho aqui no nosso programa, combinado? Olha só, nessa semana, ela foi marcada pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Um tema que precisa ser, sim, muito debatido o ano inteiro, né? Mas nessa época acende esse alerta sobre o crime. Inclusive, a gente separou para vocês uma reportagem para falar sobre quais são os sinais que devemos perceber no comportamento das crianças. Os sinais podem ser como um pedido de socorro, uma expressão muitas vezes silenciosa de que algo está errado na vida de uma criança ou adolescente. É importante percebermos marcas no corpo, é importante percebermos se tem fissura nas partes íntimas, se tem corrimento. Quando a gente pensa em crianças que estão já na escola, elas têm uma diminuição na nota, elas começam a ficar mais isoladas, comportamentos inadequados. Se é uma criança que é comunicativa, ela começa a ficar mais reprimida. Observar esses sinais é extremamente importante, mas este não é o único cuidado a ser tomado. Dados da Polícia Civil mostram que 80% dos casos de abuso e violência contra crianças e adolescentes acontecem dentro do ambiente familiar. E muitas vezes as vítimas são coagidas pelos agressores a não mudarem de comportamento. Por isso, a informação faz toda a diferença. Porque a criança ela sente medo de contar, ela não fala nada, ela continua muitas vezes até coabitando com o agressor, indo na casa desse agressor como se nada tivesse acontecendo, porque às vezes ela é coagida. Então a gente tem muitos casos que a criança também é desacreditada, desestimulada a contar. Nos últimos dias, alguns casos chamaram a atenção. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, uma menina de 9 anos escreveu uma carta para a mãe contando que estava sendo abusada sexualmente pelo padrasto de 25 anos. Ele foi preso no começo do mês. Já em Ribeirão das Neves, na Grande BH, um pastor de 59 anos é acusado de importunação sexual e estupro de vulnerável. Segundo a polícia, a prisão preventiva dele foi necessária porque ele pretendia fugir do país. Ao menos 3 vítimas foram identificadas, uma delas de apenas 17 anos. Dados do Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública mostram que, no ano passado, Minas Gerais registrou quase 3.000 casos de crimes contra a dignidade sexual de crianças que têm entre 0 e 11 anos. Já entre os adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, foram quase 4.700 vítimas. A gente sempre orienta que se faça denúncia. Por onde? Através do Disque 100, procurando a unidade policial mais próxima da casa. Por exemplo, se o professor está observando que a criança está com uma mudança de comportamento ou com algum sinal físico de que possa estar sendo violentada, de que procure talvez então o conselho tutelar. Quando a gente ensina, quando a gente educa, a gente pode fazer um tratamento de forma precoce. Porque se eu oriento para o meu filho, quando eu ensino para ele sobre a importância de proteger o seu corpo, porque é uma parte íntima que ninguém pode tocar, então essa criança e esse adolescente, eles precisam ter essa orientação para que eles não fiquem em situações de vulnerabilidade, vivenciando violência sem poder falar. E agora é a hora do quadro mais divertido, cheio de conteúdos, que é o nosso Bastidores. Ela voltou! Estou de volta! Bem-vinda, então, boa Obrigada! tarde! Com 5 quilos a mais em 5 dias. O que a gente faz com a pessoa dessa? Ainda bem, só foi 5 dias. O que a senhora estava aprontando? Eu estava pro meu interior, lá no Paraná, vendo minha terrinha, meus familiares. Voltei de lá, sabendo de um montão de fofoca, né, menina? Ô, Bia, quando você volta de lá, você vem com o sotaquezinho mais arretado, assim? Lá, um pouco, né? Um pouco. E um frio que tava lá, hein? Frio? Um frio, gente. O que tem uma coisa legal, assim, que vocês costumam falar de sotaque, assim, que é por exemplo, criança lá a gente fala piá. O piá. Quantos piá você tem? Quantos meninos você tem aqui? Quantos piá você tem lá? Os piazinhos, os piazinhos. Eu não trouxe, mas eu quero trazer pra vocês. Eu acho que muita gente já comeu aqui, que é o pinhão do Paraná. Eu não acredito que você não trouxe. Não Ela trouxe, porque não tive como. Atrás. É uma comida típica também, uma das comidas típicas do Paraná, que é uma delícia nessa época de frio. Gente, com quentão vai muito bem. Ai, que tudo! Muitas festas juninas aderem esse tipo de cultura aí, né? A culinária aí do Paraná. Mas numa próxima eu vou trazer pra vocês. Depois nós vamos entrevistar a Bia pra saber
como é que ela caiu aqui em Minas Gerais, né, É verdade, gente. Ó, falando isso, quero agradecer a produção, todos vocês, por aquela surpresa linda que aconteceu semana passada, porque hoje é o último dia que eu vim, fazendo uma semana já. Então, gente, que legal, fiquei muito grata, dela, muito feliz. gente, eu sonhava em ter um arquivo confidencial. Ela sempre quis ter um arquivo confidencial, já teve, pronto. Sonho realizado. Sonho realizado. Bora falar dos famosos, que a gente tá aqui pra isso. Sabe aquele? É lá de Arapongas, no Paraná, sabe quem? Faustão. Não. Eu vou falar do Faustão também. Não, é que o Faustão tá ali em primeiro, é verdade. Eu que errei a hora. Ela me É que eu trollou. falei, eu trolei ela. Mas, ó, já rapidamente. Vamos falar dele? O que nós vamos falar? Não, agora você fala quem que é de lá. Coitado. Quem que é de lá? Me fala agora. O ator Tony Ramos. Tony Ramos. Então vamos falar dele. Pronto, tadinho dos meninos, vão ficar tudo doido com nós lá. Vamos lá, ele passou por uma cirurgia agora no domingo, né? Aliás, segunda-feira ontem teve aí o boletim médico atualizando o estado de saúde, onde o ator passou por mais uma cirurgia que teve aí distúrbios de coagulação, né? Que resultaram então na formação de novos hematomas intracranianos, né? Foi que situação, Poxa né? vida. Quinta-feira, acho que vocês trouxeram aqui com o Matheus a história dele. E como é que ele tá, né? Ele apresenta importante melhora na evolução do quadro clínico, viu, gente? A esposa dele comentou, agradeceu aí a todos pelo carinho, né? Agradeceu dizendo que o Tony Ramos, então ela falou assim, ó, Tony Ramos está bem, essa segunda intervenção que ele sofreu foi muito rápida, muito precisa, mas graças a Deus ele está lúcido, só que segue aí na UTI, que é o Centro de Terapia Intensiva. E eu acho que vai dar tudo certo. Porque mas ele é mais sério, velho, ele já tá com uma idade um pouquinho avançada, mas, poxa, um ator bom igual esse aí tem que estar bem para fazer ainda muita novela para nós. Muita novela. E você sabe que nos bastidores, tá? Muita gente comenta que o Tony Ramos diz que ele é uma pessoa incrível. Mesmo? Muita gente fala, alguns amigos meus também. Educado, gentil. Muito bacana, legal, com né? toda a equipe. E ele não diferencia ninguém. Ele trata todo mundo muito bem. Ele é um cara muito legal mesmo. Gracinha. E é lá do Paranazão, de Arapongas. Muito bem, conterrâneo da região. Nosso conterrâneo. Bia, aproveitando que a gente está falando de estado de saúde, agora Faustão na área. O Faustão vamos contar dele. Ele fica aqui, volta e baixo, como está a recuperação do transplante. O Faustão tá indo bem. Olha, ele apareceu ontem, foi aniversário do filho dele, né? E ele, a esposa do Faustão, colocou lá uma foto nas redes sociais, a família do Faustão. Ele tá bem, olha só. Essa é uma foto recente dele ontem. Né? Olha o rostinho, né? Cheinho ali. Aparentemente tá bem. Já tá cheinho de novo mesmo. Ela, ó, tá se recuperando bem. A mulher dele colocou uma foto, que foi o filho do Faustão, né? Ele fez 16 anos e aí ele recebeu uma festa surpresa. E a hora que ele chegou, o Faustão recebeu ele, foi a primeira vez nessa foto aí ontem, ó, que ele recebeu o pai, né, todo um monte de gente, bateu palma, fez uma festa surpresa aí pro filho do Faustão. Ao que tudo indica, ele tá bem se recuperando depois do transplante, que ficou aquela preocupação, como que vai, como que não vai, tá recuperando bem, né? O nome do filho dele é o Rodrigo Silva, ele fez 16 anos, né, e o Faustão tirou essa foto ontem, olha só. Tá bem. Eu achei que ele tá coradinho, tá bem, sorrisão. Igualzinho nos programas, o sorrisão. Como diz a minha avó, tá coradinho. Coradinho? Tá coradinho. Ô, vovó, beijo. Agora eu tô doida pra saber da Eliana. Liana, gente, lembra do video show? E aí, que programa que ela vai fazer? Ela parece que vai já ter uma equipe e a Globo tá querendo colocar um programa como video show, com ela apresentando semanalmente, aliás, todos os dias à tarde, né? Porque eles vão tirar uma edição lá da novela e vão colocar um programa de entretenimento no qual voltaria-se o video show. Será, hein? Será? É uma então vai fofoca ser de um bastidores. programa em rede aberta mesmo, que a gente tinha cogitado um GNT. Um GNT. Não, vai ser o GNT, mas em rede aberta também. Ah, tá. Parece que já tem até uma equipe aí que tá voltando com o video show. Eu adorava o video show. Entendi. Então, pois é, e aí já tem um pessoal, já estão produzindo esse programa. Já estão produzindo, já parece que tá. E aí, isso é fofoca, assim, de oficial a gente sabe que ela vai pra Globo, sim. Na GNT tá tudo certo. E parece que ela vai apresentar esse programa aí porque a grade da emissora tá precisando faturar à tarde, então tá precisando colocar um programa em torno do video show e seria ela apresentadora. Agora, já imaginou? Eu acho tão diferente, Eliana. É um pouco diferente do estilo do que ela apresentava, que era aquela coisa mais de convívio, primeiro com crianças, depois de adultos, enfim. Vamos ver o que. Mas as pessoas se readaptam e se encaixam, né? Não, ia tão muito doido. Antigamente, né, Faustão na Band, quem imaginava, né? Eliana lá. Né? Agora uma coisa esse troca-troca de emissora, né? E o mais interessante é que a Eliana, assim, ela tem talento, ela traz o público para ela, então acho que ela vai dar conta de qualquer recado. Eu acho, porque na verdade, o programa do video show, ele fala também como bastidores, né? Você acha que ela perguntando, olha,
Bastidores. Olha. E início de tarde é o que mais rola, como nós estamos aqui agora, é esse negócio de bastidor. Quem é que não gosta, né, Bia? Saber o que tá rolando por trás das câmeras. E se você tem tá curiosidade de alguém, a gente vai atrás. Quer contar pra gente, pode contar aqui. Boa, né? Vamos mostrar os bastidores da turma aqui da Band. Quem você quer saber de quem? A gente conta. Ô, Bia, bora então? Terminando. Vamos então, terminar. gente, amanhã tem mais, amanhã é quarta-feira, tem gastronomia, uma receita, ó, com camarão. Ai, eu adoro. espero vocês. Um beijo, um excelente dia. Amanhã, 10 para as 2, o nosso encontro marcado, tá? Tchau, tchau. Até.